Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, Manu, graças a Deus, tudo ótimo. Hoje nosso assunto é minimalismo de carreira, que vem ganhando força entre os jovens. Você vai explicar um pouquinho desse conceito para nós. Muito bom. Esse é um tema que foi ultimamente sendo bombardeado nas redes, nas publicações sobre carreira e desenvolvimento. A gente entende muito esse minimalismo que vem na pandemia, que a gente tem que fazer menos, não é fazer mais, mas fazer menos, mais melhor. Com qualidade. Com qualidade. A gente tem um livro muito bacana que traz a essência na questão comportamental, que eu recomendo, que é o livro chamado Essencialismo, nessa era, o que é realmente importante. E, gente, tem muito impacto em relação à nossa vida, em relação à nossa saúde mental. Eu recomendo e que o ouvinte que está aqui com a gente pode mandar mensagem aqui para a CBN Grandes Lagos, que eu vou ter o prazer de enviar o audiobook desse livro, que eu vejo que é recomendado para todos vocês. Mas o que acontece? Saiu uma matéria recentemente feita por uma pesquisa da Harris Poll, em parceria com a Glassdoor, que é uma rede de recrutamento e seleção, mostrando que 6 em cada 10 jovens têm picos ou trabalhos paralelos. Ou seja, a gente identificou que essa geração, que é a geração Z, é o recorde de todas as demais em relação a esses trabalhos informais. Então, o que isso significa? Significa fazer menos na carreira. Olha só, e hoje é um programa polêmico. Como assim? Então, por isso que a gente tem o entendimento sobre esse assunto. Não tem nada a ver como que muitos empresários já interpretam e criticaram nas redes, que são jovens que não têm ambição. A gente precisa entender que são públicos que têm ambições diferentes às gerações anteriores, comparado com gerações anteriores. Se a gente está falando de geração Z, são pessoas nascidas de 97 a 2012. Eles estão no mercado de trabalho, pessoas do jovem aprendiz, que é a partir dos 14 anos, 13, 14 anos, depende da data de nascimento, até pessoas com 28 anos, ou seja, estão na entrada, no momento do mercado de trabalho, onde eles estão buscando experiência, aprendizado, para chegar ao que a gente chama de carreira consolidada, que é aquela carreira onde você tem os melhores frutos. Você não busca, você já está num patamar que as pessoas buscam você. Olha só a diferença. O começo da nossa carreira, a gente precisa investir. E o que tem trazido com essa população? Eles estão diversificando as fontes de renda. Então, eu tenho um trabalho formal, que eu quero ter uma estabilidade financeira, mas eu quero explorar meus próprios projetos, seja vendendo algo, mantendo alguma coisa que eu já fazia antes desse meu emprego, ou algo que eu estou buscando paralelo ao empreendimento, a algo uma startup, ou seja, menos cargos, mais liberdade, equilíbrio e autonomia, que é essa característica essencial da geração Z. Eles buscam esse equilíbrio, por isso que eles têm um trabalho informal. Eles têm, fora o trabalho formal, eu tenho um trabalho meu que eu quero usar minha renda e ampliar essa minha renda, trazendo essa autonomia. Você já conheceu pessoas que fazem esse segmento, Manu?
que tenha os dois, não. Eu já conheço, tenho inclusive amigos da faculdade que já estão com só o seu negócio próprio. Mas eu conheço uma que começou numa empresa, trabalhando no marketing, adquiriu ali clientes e abriu a agência dela. Foi ótimo você ter colocado esses exemplos. Muitos querem um emprego formal para ter um suporte até chegar o momento que eles possam ter autonomia sobre a sua carreira e aí se tornar o plano B se torna o plano A. Sim. Tá? Então, por isso que considerado a geração que tem menor estabilidade entre uma mesma empresa. Já é comprovado. Tem dados do Ministério do Trabalho que mostra que ele é uma matéria sobre job rotation, que é a rotação de trabalho. Ou seja, a permanência no mesmo emprego está diminuindo cada vez mais. Se a gente pegar jovens de 14 até 23 anos, que foi uma matéria que saiu publicada no Ministério do Trabalho, em 2023 e 2024, a média de um tempo de permanência no trabalho para essa geração é de 6 meses. 6 a 9 meses. Tá? Tem estudos que mostram 9 meses, que é a média, que fica no mesmo emprego. Outros já trazem um tempo menor do que 6 meses. Primeiro ponto que a gente vai refletir, vamos pensar a questão de comportamento. Tá? Tem lado positivo e tem lado negativo para os dois lados. Vamos pegar para o próprio jovem. Essa busca incessante de desenvolvimento, autonomia e liberdade, ela precisa, para a gente chegar a esse nível e ter uma carreira consolidada, mesmo com o meu próprio negócio, eu preciso de persistência, que faz parte da inteligência emocional. Por quê? Porque eu vou encontrar no meu negócio muitos desafios. Sim. Significa que eu vou errar, que eu vou acertar e que eu preciso aprender com esses erros para se tornar algo no sentido de desenvolvimento e evolução da minha carreira. O que muito tem se falado é que para a gente desenvolver uma competência, vamos pensar uma competência do trabalho, vamos pegar pelo Fórum Econômico Mundial uma competência valorizada em relação à carreira. Ele coloca a criatividade, você tem que ter pensamento crítico, você tem que ter empatia. Um exemplo. Isso aqui são uma piada já pensando no nosso futuro do trabalho. Gente, para a gente ter pensamento crítico, a gente precisa de ter experiência com pessoas melhores que a gente, para eu inspirar e aprender com essa pessoa o que é um perfil com pensamento crítico. Se a gente sabe que o nosso cérebro ele está em evolução, em desenvolvimento, principalmente a parte do córtex pré-frontal, onde tem a questão da persistência, do bem-estar, dessa autonomia até os 24 anos, a gente sabe que esses jovens que querem insistentemente mudanças, ele vai precisar de um tempo dessa persistência no mercado, aprendendo com pessoas melhores que ele, para que ele aprenda e aí sim possa executar na sua própria empresa, no seu próprio negócio. Não sei se me fiz clara, sim, que é bem complexo esse tempo que eu estou falando de questões comportamentais. Uhum. E o que a gente vê? Eu vejo isso muito na minha prática profissional, nas consultorias que eu dou em empresas, jovens que começam e pela primeira dificuldade, frustração no seu trabalho, e gente, queridos, amados ouvintes, todo trabalho dá trabalho. Sim. A gente passa por frustrações constantes e ele não tem momento de tolerar essa frustração. O que ele faz? Essa baixa tolerância à frustração, porque é uma característica também comportamental do imediativismo.
Eu quero que as coisas sejam rápidas e tem questões na vida que não vão ser rápidas assim, que preciso de levar um tempo para conseguir. Eu tenho impaciência, essa baixa tolerância à frustração faz com que eu busque outra empresa. Aí eu vou lá, cheguei, tive outra frustração, vou para outra empresa. O que acontece em relação a isso? Eu não vou ter um tempo hábil para desenvolver essa competência esperada, até inclusive a resiliência, que é uma parte essencial para a nossa vida e para a nossa carreira. E por isso, por eu não ressignificar, por eu não aprender e saber o outro lado, eu vou ter tendo frustrações e isso pode gerar um ciclo vicioso, impactando na minha saúde emocional, saúde mental também, podendo trazer alguns transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. E outra, em contrapartida, eu não vou ter aspectos essenciais de conhecimento técnico que eu vou aprender para o desenvolvimento da minha carreira. Por outro lado, existe a questão das empresas que, sabendo que são jovens, que estão em processo de desenvolvimento, as empresas precisam ter feedbacks construtivos com plano de ações para que esse jovem entenda qual o papel claro dele, quais as possibilidades que ele tem para desenvolver com um plano de ação e já trazer para a sua autoestima e autoeficácia, saber que ele é capaz de ter feedbacks construtivos. A autoeficácia, que é uma característica comportamental nossa, de quando eu entendo o que é autoeficácia, quando eu sei que eu consigo, eu posso, eu vou. Ela é uma característica importante que dá muita persistência para a gente lidar com frustrações. Então, a empresa também tem um papel importante. Onde que eu quero chegar em relação a isso? As empresas também têm que tolerar, reestruturar sua gestão de pessoas, porque com feedbacks, treinamentos, que são dois programas de desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque quando essa pessoa, eu persisto nessa pessoa, por quê? Porque as empresas também estão intolerantes. Sim. Por mais que critiquem jovens, muitas empresas são intolerantes. Não treina, coloca no trabalho, a pessoa passa por tentativa e erro, se dá certo ela fica, se não dá certo ela sai. E o que acontece em diante disso? O RH só vai ficar enxugando gelo. O que é enxugar gelo? É você só ficar cuidando de recrutamento de seleção. Eu não cuido das pessoas que estão lá. As pessoas estão lá. Fica, dá certo, não fica, tchau. Tentativa e erro. Se tem erro, serão punidos e serão mandados embora. E o que vai gerar? Também um ciclo vicioso dessa empresa. Porque vai ter muita rotatividade, pouco desenvolvimento desses líderes para lidar. Não tem tempo para lidar porque eles estão... A equipe que vai ficar extremamente exausta, porque tem que fazer funções de pessoas que não estão. E vai gerar esse ciclo vicioso no sentido que o líder tem que correr para lá e para cá, porque não tem gente. As pessoas vão ficando sobrecarregadas, porque tem que fazer papel de 3, 4. Ela não aguenta, pede demissão. Vai gerando esse ciclo vicioso. Como que a gente pode, primeiro, interromper esse ciclo? Toda organização ela tem que cuidar da sua cultura, tem que cuidar do seu propósito, tem que cuidar dos seus valores, tem que saber aonde está, onde tem que chegar e tem que cuidar de pessoas. A consequência dela é trazer resultados. Então tem que me preocupar com bem-estar, saúde mental, porque a cada dólar investido em saúde mental eu tenho um retorno de 4 vezes mais. Isso vai me dar resultado financeiro. O problema é que não adianta ter gente, porque ter gente não é sinônimo de produtividade. A gente sabe que tem um presenteísmo cientificamente comprovado, que a pessoa está presente, mas ela não produz. Eu só tô lá. Só tá o corpo. Só tá o corpo. Isso mesmo, Manu. Só tá o corpo. Então,
são questões que a gente precisa debater. E quais os levantamentos que até eu coloquei aqui, procurando, né, nessa preparação, alguns insights que a gente tem que ter. Peraí, se a minha empresa está crescendo, se jovens e a geração Z, o que ela tem de melhor é a criatividade, a tecnologia, a inovação. E se eu quero inovação, eu preciso adaptar ao público que eu estou, entender, treinar lideranças, fortalecer equipes, trazer feedbacks construtivos, plano de ação para esse desenvolvimento e ser algo que faz esse jovem não repensar em querer sair. E, claro, que também demais pessoas. Eu até coloquei aqui um exemplo desse movimento, né, desse modelo que eu achei interessante, que é o modelo o 9 às 5, banca das 5 às 9. O que quer dizer isso? Eu achei demais. Ou seja, o modelo, eu trabalhar ativamente das 9 da manhã às 5 da tarde, exemplo, ou 6 da tarde, depende do horário de almoço. Sim. Mas eu trabalhar com clareza de papéis, eu trabalhar com indicadores de resultado, performance, ou seja, inteiro, com qualidade de vida, inteiro naquele trabalho, do que eu entrar, entre aspas, começar às 5 da manhã, que é o 5 para as 9. Ou seja, ir embora às 9 horas da noite. Deu para entender? Sim. Então, os 9 às 5 banca das 5 às 9. Sim. É nesse sentido. Ou seja, eu preciso estar inteiro naquele ambiente e que ele seja altamente produtivo. E vou ampliar os estudos que eu posso falar da geração Y, X, Baby Boomers. Ela não aguenta o modelo 5 às 9. Não aguenta. Se ela está nesse segmento, significa que ela pode estar com burnout. Pode estar com estresse crônico ocorrido pelo trabalho, que começa com essa sobrecarga. Se ela tem muita demanda, é um sinal também. Demanda e pouco controle, pouca autonomia, também é um sinal duplamente pesquisado por Kazarek, que você potencializa 2 vezes mais o risco de burnout. Ou seja, esse segmento não dá. Assim, a ambição que a gente está vivendo hoje não é talvez subir de cargo, mas conquistar autonomia e liberdade para trabalhar do jeito que cada um deseja. E aí eu faço a questão para cada um de nós: qual é a empresa que eu quero em termos de modelo? O que eu preciso fazer? Eu preciso desses jovens? Eu preciso de repensar como que estão esses líderes? Eu preciso avaliar como eles estão, porque as pessoas de outras gerações, esse cunho a fazer mais não quer dizer que ele está fazendo melhor. E a gente também tem que repensar as gerações anteriores se estão presas a um modelo de sucesso que já não faz mais sentido no mundo atual. Porque o que é sucesso para você? E o que é ambição para cada um de nós? Portanto, a gente tem que entender as diferenças individuais, as diversidades em relação às diferentes gerações e trazer o melhor de cada uma delas, para que o nosso ambiente de trabalho seja mais construtivo, seja mais resiliente, mais justo em relação das entregas, do que eu entrego e do que eu recebo. Ter uma melhor equidade. É essa reflexão que eu quero deixar. Perfeito. Eu acho que a gente tem que... Já teve uma mudança muito grande, né, Ju, em relação a isso, ao trabalho, ao formato de trabalho, a forma como esses jovens querem trabalhar. E a empresa também precisa se adequar a essas mudanças, né? Exato. As empresas, se a gente entende que novos empregos vão surgir, milhares vão surgir, que outros milhares vão perder,
isso significa que milhares de empresas vão fechar. E outras vão se destacar. E aí a questão é, o que eu estou fazendo com relação a isso para me preparar para esse futuro? Não é para se desesperar. É para a gente entender e momentos como esse de reflexão, momentos como esse de entendimento do que está acontecendo, porque a gente não tem que desesperar. A gente tem que entender. E o que a gente pode fazer, eu e cada um de vocês, ouvintes, de diferente para pensar na mudança que eu quero ver. Eu ser esse agente de mudança, não esperar e adoecer e paralisar por preocupação. Mas agir, ter uma estrutura ativa de me organizar em relação a isso. Perfeito, perfeito. Ju, obrigada, viu, pela sua participação de hoje. Boa semana para você e até semana que vem. Uma excelente semana para todos vocês, de muita reflexão, autorreflexão e de muito empenho. Porque a gente tem que acreditar, as pessoas têm um potencial incrível. Com certeza.